Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos da espiritualidade, os benfeitores, e agradecer por essa oportunidade, estarmos reunidos em nome de Jesus, possamos aproveitar ao máximo do estudo, das orientações dos benfeitores espirituais, nós possamos aproveitar ao máximo da participação dos amigos encarnados e que possamos extrair ao máximo os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, nos orienta, nos consola, nos esclarece. Muito obrigado, Jesus. Assim seja. Muito bem, né, gente? Boa noite para quem está chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. E vamos lá, né, Zé Eduardo? Vamos compartilhar a tela aí, por favor. Hoje nós estamos começando um item novo, viu, gente? Diversidade dos espíritos. Esse item é muito bacana, porque a classificação da chamada escala espírita, Allan Kardec fez observando as entrevistas que ele fazia com os espíritos. Então, e o próprio Kardec fala, a gente pode pensar em outras classificações. Não precisa ser a que ele fez, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, né? Chamar escala espírita. É desse assunto que a gente vai estar estudando agora. Então vamos lá, Dudu. Vamos lá. Diversidade dos espíritos. Visitante. Falais de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos. Confesso-vos que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria, que a luz se deve fazer para eles sobre todas as verdades que nos são ocultas e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos. Em outras palavras, morreu, ficou bom, né? Não tem gente que fala assim? Não, agora morreu, ficou bom, né? Allan Kardec, sem dúvida, eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores e enfermidades corporais. Porém, as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Entre eles, há alguns que são mais ou menos adiantados, moral e intelectualmente. Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. É possível admitirdes que, quando morrerdes, não haja distinção alguma entre o vosso espírito e o de um selvagem? Assim sendo, de que vos serviria ter trabalhado para a vossa instrução e melhoramento, quando um vadio, depois da morte, será tanto quanto vós? Vou parar só um pouquinho, viu, Dudu? Gente, eu gostaria que alguém explicasse para nós, até agora, a resposta de Kardec. A pergunta que o interlocutor fez é se quando a gente morre se torna um espírito bom, né? Grosso modo, essa é a pergunta que ele está fazendo. Kardec está falando que não, né? Agora, tem uma coisa que é muito importante na resposta, somente no comecinho, e que nós espíritos a gente esquece dessa resposta, né? Então, Kardec fala assim, ó, que nós ficamos livres das dores do corpo físico, né? Ficamos livres, até o termo que ele usa, das imperfeições físicas, dores e enfermidades corporais. Por quê que a gente fica livre das enfermidades do corpo? Porque o corpo morre. Nós nos desligamos dele. Então não faz sentido o espírito falar que sente frio. Eu não tenho corpo mais para sentir frio. Ou fome, né? Porque não tem mais o corpo, porque o corpo precisa do alimento material, né? Precisa de uma série de cuidados.
Agora, a pessoa que tem dor na coluna, sente muita dor na coluna, desencarnou. Por que ele vai continuar sentindo dor na coluna, se ele não vai ter mais uma coluna? E aí, qual que é a nossa dificuldade? Para nós, o perispírito é o corpo físico. E ele não é um corpo físico. O perispírito é um fluido. Tá? Kardec fala que ele é um fluido, que ele é vaporoso. Kardec chega até a dar até exemplo, né? Que ele faz analogia à luz, à eletricidade, para falar do perispírito. Né? Em outras palavras, o perispírito não tem forma. Ah, mas e na reunião mediúnica o espírito que aparece falando que está com frio? E o médium fica com frio. Que ele guarda a impressão da matéria. Né? Ele guarda a impressão da matéria. Mas, de fato, a dor material, o espírito não tem. Agora, como nós, de modo geral, somos muito ligados à matéria, então é normal o espírito ainda sentir dor, fome, né? Por quê? Porque ele ainda está raciocinando como se tivesse o corpo físico. Então, essa mudança, quando a gente desencarna, a gente tem que aprender de novo que agora é espírito. Da mesma forma como quando nasce, tem que aprender de novo a falar, a controlar o número 1, o número 2, né? Por quê? Porque quando nasce, tem que aprender, porque já esqueceu. Então, a vida do encarnado, né, é diferente da vida no mundo espiritual. Porque qual que é a diferença? Encarnado, estamos ligados a um corpo que tem limitações, que é uma prisão. Kardec chega a dizer isso. Né? E desencarnado não tem essa prisão, não tem esse corpo. Né? Então, as dores da matéria, do corpo material, o espírito não tem. Agora, ele guarda a impressão. Então, conforme o estado evolutivo do espírito, ele vai falar que está com fome, com sede. Mas as necessidades materiais que nós temos, o espírito desencarnado não tem. É isso que Allan Kardec está falando. Ok? Agora, eu percebi aqui numa das frases, ele fala assim, né, que entre eles há alguns que são mais ou menos adiantados, moral e intelectualmente, né? Essa questão que você falou sim, é óbvio, né? Quando a gente desencarna, a gente fica livre das imperfeições físicas, mas fazendo uma análise em relação com essa frase que ele falou de tem alguns mais adiantados, outros menos, dentro daquilo que eu entendo, se eu estiver errado, você me corrige, na verdade, esse desprendimento das dores físicas também está um pouco atrelado a essa questão da evolução, né? Óbvio que a gente não tem mais o corpo físico, que essa dor não existe mais fisicamente, mas eu digo isso porque eu já presenciei em reuniões, também com certeza muitos aqui, em reuniões de desobsessão, irmãos que chegam ali dizendo, eu tô com muita dor, eu tô passando por tal sofrimento, um sofrimento físico, sendo que ele já é um espírito desencarnado, que em tese esse sofrimento físico não faria mais parte, mas dentro da evolução, ou sei lá, talvez até do merecimento dele, ele ainda sinta, né, essa dor. Da mesma forma, você falou, a gente não precisa mais do alimento, mas a gente sabe que tem aqueles espíritos também que praticam, por exemplo, a questão do vampirismo, né, que ele sente de um vício, vamos falar um vício de uma bebida, por exemplo. A gente sabe que ele pode se aproximar de uma pessoa encarnada para absorver aquelas energias, né? Porque ele acha que ele ainda precisa daquilo. Né? Então, acho que essa questão desse, entre aspas, desapego, né, dessas enfermidades, dessas dores, está um pouco atrelado também à questão da evolução, né? Adiantamento, perdão, moral. Perfeito. E dele? Tá sem o som. Boa noite, chegando atrasada hoje, desculpe aí, hein? Imagina. O Zé Eduardo falando, eu me lembro muito das comunicações dos suicidas, né? Então me dá a impressão assim que toda vez que a mente se reporta lá aquela dor, então ele sente intensamente. Aí mais uma vez o poder da mente, né? Porque toda vez que ele lembra daquele ato, que ele volta lá naquela atitude, então
sente outra vez. É isso, Muito né, bem. Adolfo? Muito bem, muito bem. Quer dizer, o pensamento é tudo. E é isso aí. Eu acho que o Zé Eduardo, depois ele ali complementando, né, mataram assim, completaram o que eu estava falando. Perfeito. Então, quer dizer, que quanto mais evoluído, né, mais o espírito vai entender que ele não sente a dor material, dor corporal. E olha só, gente, que beleza para nós. Nós estamos aprendendo aqui. Então, na hora que chegar a nossa hora, e uma hora ela vai chegar, né? Uma hora nós vamos desencarnar, nós sabemos disso. No mundo espiritual, quando vier a dor, o que nós vamos pensar? Nós vamos lembrar desse momento, dessa leitura, dessa explicação de Allan Kardec, falando o quê? Que a dor do corpo, o espírito não sente mais. Então, se eu sei disso, eu vou trabalhar o meu pensamento para eu parar de sentir essa dor. Né? Da mesma forma que, por exemplo, quando a gente está na reunião mediúnica, aí o espírito ele descreve a cena do acidente. E, por exemplo, às vezes, fazem 5 anos que aconteceu o acidente, mas o espírito está naquela cena ainda. Ele acredita que ele precisa de socorro, está sentindo dor. Aí a gente começa a conversar com esse espírito. Ele vai falando, você vai falando, até que tem uma hora que ele mesmo fala, que ele está vendo ele ali. A gente perguntou, mas você está se vendo ali? Você está aqui comigo? É, eu estou ali e estou aqui com você. Aí a gente pergunta, o que você acha que aconteceu? Aí às vezes cai a ficha, né? O espírito fala, então eu morri. Aí o espírito vai entender. Você não falou para ele, você só perguntou, né? E ele percebeu. Então, porque ele vai, no diálogo, ele vai te contando. E na medida que ele vai te contando, você vai perguntando para ele, né? Até que você pergunta, você está se vendo ali e está aqui comigo? Ah, então eu morri. Bom, então se você morreu, você não está mais ali. Não é? Quer dizer, aí, nessa hora, o que nós fazemos? Nós ajudamos o espírito a entender que ele não está mais naquela cena. Tem uma passagem do suicida, na revista espírita, que o espírito ele pula do penhasco. Ele fica durante anos caindo. E ele nunca que ele cai no chão. Até que ele é levado pelos espíritos, né? Mas ele acredita que ele ainda está caindo. Né? Não bateu no chão, espatifou. E aí eles começam a conversar com ele, até que ele percebe, né, que ele já havia desencarnado. Né? Então, para vocês verem a força do pensamento. E aí, de novo, a gente entra lá nas chamadas criações fluídicas, fotografia do pensamento, capítulo 14, livro A Gênese, os fluidos, né? Que o espírito que, como ele acredita naquilo, do jeito que ele acredita, acontece, cena. Então, se era um comerciante que usava uma caneta na orelha, assim, em cima da orelha, ele vai andar com a caneta em cima da orelha. Não é que ele pensou, vou pôr uma caneta aqui, eu quero uma caneta. Não. Mas ele acredita de uma tal forma que vai usar a mesma roupa. Então, se tem um problema no fígado, né? Não importa qual o problema, o médium vai ver e vai falar, não, o fígado dele está assim, assim, assim. Por quê? Porque ele acredita de tal forma que vai aparecer. Né? É uma criação fluídica, é uma coisa da cabeça dele. Assim é umbral. Né? O que é umbral? Se não o nosso pensamento, uma ideia fixa nossa. Então quer dizer que quando morre todo mundo passa pelo umbral. Tem orador que fala isso, gente. Isso é terrorismo. Todo mundo que morre passa. Não passa, não. Agora, tem muita gente que está encarnado e já está vivendo umbral, gente. E fez alguma coisa errada e a pessoa não se perdoa e ela fica com aquela cena, sabe? Ela fica murmurando o tempo todo só pensando naquilo. Uma coisa errada que ela fez. Né? Quer dizer, essa pessoa nem desencarnou e já está no umbral. Não é? Então, o que é um umbral? É um estado de consciência. Tá? É o pensamento fixo do quê? Numa coisa errada que você fez, por exemplo. Né? E o que nós temos que fazer quando nós erramos? Que aprendemos com a doutrina espírita. Não, eu errei. Errado. Amanhã eu não vou cometer o mesmo erro. E vou continuar a viver. Porque se a gente ficar preso aos erros do passado, nós não vamos evoluir. Então, não vamos conseguir fazer nada.
E é daí que vem, por exemplo, às vezes, não é sempre, né, mas às vezes, é daí que vem uma depressão, né? Não é que toda depressão é assim, não é isso. Mas tem gente que fica com depressão por quê? Porque não esquece um erro que ela cometeu no passado. Ou às vezes não esquece um erro que alguém cometeu com ela, um trauma. Então ela vive aquele trauma. E aquilo, de certa forma, influencia tanto a vida dela que vem uma doença física. Né? Não necessariamente depressão, pode ser um câncer, por exemplo. Né? Então tem muitas doenças que vêm do que? Do nosso pensamento em coisas negativas. Né? Então por isso que a gente tem que trabalhar o que? O nosso pensamento. Allan Kardec aqui está deixando muito claro. Nós não sentimos mais a dor material. Ah, mas é aquele que sente. É o que o Zé Eduardo falou. É o quê? É o estágio evolutivo dele. Ele acredita que ele ainda está passando por aquilo. Isa. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta só a título de curiosidade, mas como você citou no caso, por exemplo, de suicídio e tal, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu já escutei falar, não sei se é verdade. Mas, por exemplo, se uma pessoa comete suicídio em uma outra vida, e aí ela reencarna para, sei lá, acertar débito de passado, enfim. Essa lembrança dela é latente dentro daquele período. Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Suponhamos que ela se suicidou hoje, 25 de março, e aquilo ficou latente nela, e ela veio para debitar isso. Ela pode ter um sentimento tão forte naquele dia, por exemplo, na próxima encarnação, e aquilo ficar marcado nela que, sei lá, ela tende a ter pensamentos suicidas, alguma coisa próxima da data que aconteceu? Ou não? Pode. Não era só Não necessariamente. porque, tipo, como tá essas lembranças e tudo que a gente faz tá bem entranhado em nós, né? Eu fiquei pensando nisso, depois na hora que a gente estava conversando, assim, tanto em enfermidade, em alguma outra coisa do tipo também. Perfeito. Pode. Não necessariamente, mas pode. Por quê? Porque você já cometeu uma vez, porque assim, ó, as nossas memórias, elas ficam, né? E a memória, gente, é o atributo do espírito. Memória, pensamento, inteligência, emoção, né? Cosme Massa explica isso com uma perfeição, ele é muito didático, né? Para ele falar o quê? São atributos do espírito, né? O espírito é uma coisa só. Então, assim, quando ele sente dor, não é que ele sente dor na perna, porque não tem perna, né? Da dor moral, mas ele sente dor, porque o espírito é um todo. Nós encarnados não, ou a perna dói, ou o braço dói, ou a coluna, não é? No nosso caso, a dor é mais localizada, né? Agora, o espírito é uma coisa só. Né? Então, o pensamento, né, a memória, é o que? O próprio espírito, né? Ou um atributo dele. E nesse sentido, essas memórias que ele tem, de certa forma, né, elas podem fazer com que até um outro espírito venha a sugerir a ele. Então, no momento de tristeza, o espírito pode sugerir, um espírito imperfeito. Ah, pega uma arma, pega uma faca. E às vezes a pessoa chega a pegar uma faca e ela, nossa, meu pai, isso aqui que eu estou fazendo. Vai lá e guarda a faca. Não é? E às vezes ela pode cometer. Isso é muito comum, a literatura nos ajuda nesse sentido. Né? Então, normalmente, o espírito suicida é muito comum ele praticar o suicídio mais de uma encarnação. Ele repetir o ato. Ah, mas isso acontece com todo suicida? Não. Por quê? Porque nós somos o quê? Ó, a mãozinha aqui, ó. Cada dedo no mesmo tamanho. Nós somos únicos, gente. Somos iguais. Então, a gente não pode afirmar assim, ó, todo aquele, né, suicida, então na outra encarnação vai praticar o suicídio. Ou no dia, porque não precisa ser no dia, mas pode vir o pensamento. Agora, todo? Não, não é todo. Por quê? Porque nós não somos o quê? Iguais. Né? Estamos em estágio evolutivo diferentes. Não é?
Ah, mas por que praticou o suicídio? É uma pergunta muito importante. Nós fizemos essa discussão, agora eu já não sei mais se é na reunião de terça ou de sábado, né? Eu e o Vitor Hugo, não sei se ele lembra disso. Até, não, acho que ele me fez uma pergunta, foi. O Vitor Hugo outro dia me fez uma pergunta no WhatsApp. Falei, Vitor, tem que pensar na pergunta que você fez. Por quê? Ele fez uma pergunta, eu não lembro direito, mas é alguma coisa ligada com ética. Né? Depois ele pode, se ele quiser, ele pode comentar com o grupo. Mas assim, a resposta, gente, não é o ato em si. Muito embora nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos. Mas quando a gente é julgado pelo Tribunal da Consciência, uma coisa que é levada em consideração é: eu fiz isso por quê? Cometi suicídio por quê? Porque, às vezes a pessoa cometeu um suicídio para salvar a vida de outra pessoa. Percebe? É diferente daquele que quis por outra razão. Né? Então, é igual? Né? Não, não é igual. Bom, mas tem que reparar? Claro que tem que reparar. Né? Agora, cada um vai reparar de acordo com o sentido, né, do porquê ele fez tal coisa. Né? Uma pessoa que erra, cometeu um erro. Por que ela cometeu esse erro? Não é? Então, nós somos julgados, né, também de acordo com a intenção do ato. Não é só pelo ato em si. Tá? Não sei se eu estou me fazendo entender. Tá bom? Vamos lá, vou continuar? Vamos. O progresso dos espíritos faz-se gradualmente e, algumas vezes, com muita lentidão. Entre eles, alguns há que, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. Notai bem que o que digo é fruto da experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do Espiritismo que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Beleza, hein? Vamos continuar. Visitante, por que não são perfeitos todos os espíritos? Tê-los-á Deus assim criado em tão diversas categorias? Allan Kardec, é o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que os separam não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos, porque não são mais do que as almas dos homens, que não atingiram também a perfeição. E, pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao espiritual. Pelos nascimentos, este alimenta a humanidade. Olha que dialética perfeita, né? Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, eu acho que está perfeito aí, não cabe nem comentário, mas se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, viu? Vai sinalizando. Vamos lá, Dudu. Em cada nova existência, o espírito dá maior ou menor passo no caminho do progresso, e quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele o deixa para ir viver em mundo mais elevado, onde vai aprender novas coisas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são,
de alguma sorte, o reflexo do mundo corporal. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes e charlatães, prudentes e levianos, filósofos, raciocinadores, sistemáticos. Como se não se despissem de seus prejuízos, todas as opiniões políticas e religiosas têm entre eles representantes. Cada um fala segundo suas ideias, e o que eles dizem é, muitas vezes, apenas a sua opinião pessoal. Eis o motivo porque se não deve crer cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Só um minutinho, Dudu. Veja, gente, por isso que é importante, né, quando a gente vai ler um livro, romance espírita, não é porque é um livro espírita, é porque é um espírito, que a gente vai concordar com tudo que está escrito ali, que é a opinião pessoal do espírito, não é? Então, é por isso que o médium, ele, antes de publicar um livro, correto é ele submeter isso para um grupo de espíritas, né, que tem um conhecimento mais aprofundado da doutrina. Porque se encontrar algum erro ali, o médium tem que interpelar o espírito e perguntar para ele, escuta, mas você está falando que é assim, 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 mas Allan Kardec fala que é assim, assim, assim. Como é que fica? Não é? Mas não, para nós espíritas ainda, estou fazendo uma autocrítica. Nós somos muito religião e pouco ciência. Nós temos o hábito de, só porque é um espírito que está falando, já acreditar. Nós temos o hábito de baixar a cabeça, assim, né? Não, mas é o espírito que está falando. Não, mas não é porque é a opinião pessoal dele. Pode estar errado sobre aquele ponto, né? Não é porque ele é um espírito que sabe tudo. Mas, claro, eles têm uma visão mais ampliada da vida do que nós. Nós estamos presos à matéria. Isso é fato, né? O Célia. No fim, posso perguntar uma coisa? Claro. Por exemplo, um espírito até moralmente mais evoluído, né, que de repente traz uma mensagem mediúnica, ele traz junto com ela a sua experiência, o seu viés religioso. É claro, Você me pergunta? claro. Porque nós somos os mesmos. Olha o termo que Kardec usou. Os espíritos, eles são. Como é que é o termo que ele usou? Eles são o quê? Agora eu esqueci o termo que ele usou. Mas falando o quê? Que o espírito são os homens, sem um corpo físico. Então, todo o nosso pensamento permanece. Então, um espírito que é muito ligado à Igreja Católica, agora ele é espírito, mas toda a formação católica dele vai permanecer na sua obra, não é? Então, por exemplo, o Emmanuel, né, que ele é o quê? Viveu muitas encarnações na igreja. Então, na obra do Emmanuel, por exemplo, a gente vai ver o quê? Um pensamento no espírito ligado à igreja. Por quê? Porque ele viveu muito tempo na igreja. Mas isso não é, não estou fazendo crítica, não é isso, não. É natural que seja assim, não é? É natural que seja assim. É por isso que todas as informações que vêm do mundo espiritual, a gente tem que fazer o quê? Passar pelo crivo. Por que tem que passar pelo crivo? Porque, às vezes, o que aparece na obra, né, de um espírito, embora superior, tem coisas ali que é opinião pessoal, né? Por quê? Na medida que nós vamos evoluindo, é que nós vamos dispondo, né, de tudo aquilo que nós construímos com o tempo, né? Então, nós vamos nos refazendo a nossa identidade à medida que vamos evoluindo. Em outras palavras, espírito evoluído também evolui. Não é porque é superior que é um espírito puro. Ele não é puro. Então, mesmo o espírito superior, né, tem coisas na sua obra, né? Então, mensagens, livros, tem coisas ali
E não é porque ele é superior a nós, está totalmente certo. Tem coisa ali que pode estar, assim, comparando com os ensinamentos de Kardec, não se apropriou de tudo. Por quê? Porque a doutrina espírita, gente, é muita coisa. Nós não conseguimos, numa encarnação, extrair a essência da doutrina espírita só numa encarnação. Por mais que a gente vai estudando, né? Eu me coloco assim como exemplo. Não estou querendo dizer que eu sou melhor, não é isso não. Mas assim, quando eu era mais novo, tem muita coisa que eu tinha uma compreensão e hoje a minha compreensão é diferente. Por quê? Porque eu mudei. Por exemplo, né, nessa resposta tem uma hora que Kardec se refere aos índios, às comunidades isoladas que viviam no continente africano. Ele usa o termo selvagem, né? Só que hoje eu já sei que o termo selvagem não é apropriado. Então hoje o correto era ter uma nota embaixo dessa página falando assim, ó, na época havia a crença de que aqueles que viviam em comunidades isoladas, como índios ou comunidades africanas, eles eram considerados selvagens, inferiores. E hoje já não se acredita mais nisso. Então Kardec errou quando ele escreveu selvagens? Não, não errou. É porque era o conhecimento da época que ele viveu. E ele usou o conhecimento da época dele. Olha, gente, nós estamos falando de Allan Kardec. Só que é um termo que ele usou no século XIX. E hoje, século XXI, esse termo não se usa mais. Então, nesse sentido, nós temos que atualizar o texto de Kardec. Só que eu não posso mudar o livro de Kardec. Igual tem aquela polêmica do livro A Gênese, né? Que alguém teria adulterado. Nós não podemos adulterar. O que Allan Kardec escreveu tem que permanecer. Mas nós podemos, embaixo, colocar uma nota de rodapé. Olha, gente, hoje já não se usa mais esse pensamento. Mas Allan Kardec escreveu assim. Tem um texto, gente, que nós vamos chegar nesse livro aqui. Quando chegar nele, eu vou falar para vocês. Gente, esse texto aqui hoje está ultrapassado. Para a ciência, essa parte aqui está errada. Só que para o tempo de Kardec não estava errado. O texto que eu estou falando, quando chegar, eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar. Né? Quer dizer, veja, nós estamos falando de um texto de Kardec do século XIX. Ele usou o conhecimento que ele tinha na época. Está errado? Para o século XIX, não. Mas para hoje está. É por isso que Kardec fala, olha, gente, o espiritismo, o dia que a ciência falar que ele está ultrapassado num ponto, naquele ponto, fique com a ciência. Mas não é um espírito que vai falar que ele está ultrapassado. Então, do espírito superior, quando ele traz uma informação diferente das informações contidas na obra de Kardec, não é porque esse espírito está falando que agora ele está certo e Kardec está errado. Não, é a opinião dele. Agora, na hora que tiver vários espíritos falando por médios diferentes, não, agora já não é a opinião de um espírito. Né? Então, esse é o critério que Kardec usou. Esse é o critério que nós vamos usar também. Em outras palavras, aquilo que eu leio num texto, num livro do Espírito Superior, não é porque ele está dizendo, ele está diferente de Kardec, que agora ele está falando correto e Kardec está errado. Não. Por hora, é a opinião dele. Ah, mas você está querendo dizer que ele está errado, Adolfo? Não estou querendo dizer que ele está errado. Eu estou querendo dizer que se o espiritismo é uma ciência, é preciso que mais espíritos tragam a mesma informação por médios diferentes. Enquanto isso não acontece, é a opinião pessoal do espírito superior. Não significa dizer que é verdade. Não é? Então, para ser a verdade, é Kardec que orientou. Para ser verdade, tem que ser confirmado por vários espíritos. Isso é metodologia científica. E Kardec usou essa metodologia. Ele fala nessa resposta. Olha, tudo que eu falo sobre os espíritos, a respeito da escala espírita, é porque eu observei. E aonde que ele observou? Fazendo entrevista, evocando espírito. Né? Então, se essa é a metodologia utilizada, nós temos que utilizar essa metodologia. Viu, Lucélio? Pode falar. Adolfo, eu vou aproveitar e perguntar a respeito do que a gente falou acima. Por favor, me corrija se o meu raciocínio estiver errado. Castigo e resgate
Vou pegar o suicida, né? Que era o tema. O castigo seria a consciência do espírito despertada para o erro que cometeu. Então, o sofrimento é o castigo, é a consciência disso que é o castigo, porque ela gera sofrimento, certo? E no caso, o resgate é ele reencarnar e, na atitude do bem, se empenhar em evoluir na estrada do bem, das boas ações, e viver aqui com todo o sofrimento que é o movimento natural da vida, até o fim, não é? Numa vida natural, é dessa forma que é o resgate. Entendeu a pergunta? Entendi, entendi. Não é a pergunta, é o que eu entendo. Eu queria que você me corrigisse onde eu estiver raciocinando errado. Alguém quer responder a pergunta? É muito boa. Não? Allan Kardec, Lucélio, ele fala assim, ó, e para a gente reparar um erro cometido no passado, nós passamos por 3 etapas. A primeira dela é reconhecer o erro. Tem até um nome, agora de cabeça eu não estou lembrando. Daqui a pouco alguém vai me ajudar e vai falar. O segundo passo é a expiação, que é o sofrimento. Esse sofrimento, ele não está ligado. Então, por exemplo, o cara deu um tiro no pulmão, o outro morreu, levou um tiro no pulmão. Ah, então na outra encarnação ele vai ter um problema no pulmão. Vai ter uma doença no pulmão. Asma, bronquite, porque atirou no pulmão? Não, não. Não é isso. Vai sofrer. Agora, como que ele vai sofrer? Ele até pode escolher ter um problema no pulmão. É o espírito que escolheu, pode escolher. Que é o espírito que escolhe o gênero das provas que ele quer passar. Isso não é imposição de Deus, né? Agora, passa pelo sofrimento, porque o mundo de expiação e provas é muito sofrimento. Então, nós vamos sofrer, estamos aqui para sofrer mesmo. E, por exemplo, essa pandemia, nós estamos sofrendo com ela. Isolamento social, estamos sofrendo. Só que cada um, com pensagem evolutivo diferente, cada um sofre de um jeito diferente. Tem gente que está aproveitando. Nós, nesse momento, estamos fazendo um estudo. Olha que hora mais abençoada. Estamos aproveitando isolamento social, não estamos utilizando um recurso que existe, que é a internet. Não estamos em casas diferentes, até cidades diferentes. Poderia ter pessoas até de outro país aqui agora, participando dessa live. Não é? Então, nós escolhemos passar essa horinha, não é horinha, nessa hora, dessa maneira. Não é? Quer dizer, maneira muito gostosa. Agora, tem gente que não, está escolhendo outras coisas. Não é? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós passamos então, por 3 processos. O primeiro é reconhecer que errou, o segundo é o sofrimento, e por último é a reparação, que é um ato de amor. Então, Deus sendo um pai de amor, ele nos dá a possibilidade de reparar os nossos erros através do quê? Do amor. Porque se fosse através da dor, então seria o quê? A lei de Italiano. Olho por olho, dente por dente. Ah, deu um tiro no pulmão, vai ter um problema no pulmão. Não, gente, não é assim. Mas se o espírito escolher, tudo bem. Ele pode escolher, não é? Então, quer dizer que os problemas de saúde que nós temos, né? Ou a pessoa que tem problema com dinheiro, que tem gente que, não sei o que acontece, que ela não tem sorte. Nunca tem dinheiro. E é pessoa trabalhadora, honesta, não é? Aí vai lá e compra um carro, vai lá e a polícia pega, o carro era roubado, perde o dinheiro, não é? Aí arruma um emprego, aí nesse emprego está trabalhando, a empresa fecha, justa a empresa que ele foi trabalhar, fecha as portas. Então, ele não dá sorte, sempre acontece alguma coisa, e é uma pessoa inteligente, você vê que é esforçada, não é?
não tem sorte com dinheiro. Tem gente que é assim, não é? Ah, porque na outra vida fez mau uso do dinheiro. Não, não. Nós temos que passar pela experiência do dinheiro, né? Por isso que tem encarnação que a gente tem dinheiro, tem encarnação que a gente não tem. Nós temos que passar esse sofrimento, essa expiação, faz parte do processo. Mas não é porque eu dei um tiro no pulmão que eu vou ter um negócio no pulmão. Ah, porque o pulmão fica marcado. Ora, gente, se o perispírito fica marcado, então o perispírito ele não é um fluido. Então ele tem forma. E tem autor espiritual que fala que o perispírito fica marcado. Ora, esse é o ponto de vista desse autor. É a opinião dele. Mas o perispírito... Ah, mas o médium viu que tá marcado. O médium viu porque a pessoa, o ser, o espírito, ele acredita naquilo, então vai aparecer do jeito que ele acredita. Mas não é porque ele acredita, o espírito, né, que tem uma marca no pulmão, que a pessoa vai ter uma marca no pulmão. Não é porque ele acredita, né? Agora, por que o médium vê? Porque aparece. Porque o nosso corpo, ele somatiza. O perispírito somatiza. O quê? Aquilo que o espírito acredita, aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja. Né? Mas não é correto a gente pensar, não é correto, gente, que fica a marca no perispírito. Porque se fica marca, então quer dizer que o perispírito, então ele tem forma. Não, mas no conceito de perispírito, ele não tem forma. Então, aonde que fica marcado? Na memória. Né? Na memória. Agora, tem espírito que pede, eu quero ter um problema no pulmão. Eu dei um tiro, eu quero sofrer no pulmão. É escolha do espírito, não é imposição de Deus. Porque o que a lei nos ensina? Primeiro é reconhecer o erro, depois o sofrimento, que independe de qualquer tipo, e cada um sofre de um jeito. Esse momento que nós estamos vivendo, a pandemia. Cada um uns estão sofrendo demais. Tem gente aí que até já morreu por causa do isolamento social, não aguentou. Teve gente que morreu. Teve gente que preferiu se matar. Aumentou, tem estudos dizendo que aumentou o caso de suicídio por conta da pandemia. Quer dizer, tem gente que chegou a fazer isso. E tem gente que está vivendo até melhor, está aproveitando mais a vida, porque está usando todos os recursos que a tecnologia oferece. Entendeu? Então, quer dizer, cada um sofre de acordo com o quê? Com aquilo que ele acredita, com o seu estado evolutivo. Não é? Então, esse é o sofrimento. Agora, como que nós reparamos? Não é pela dor, gente. A reparação é pelo amor. Ah, mas tem livro que o autor fala isso. É a opinião do espírito. É espírito superior. Porque ele acredita naquilo. Entende? Que é a história de vida dele. Então, ele está querendo mostrar as leis de Deus, de acordo com o espiritismo, mas ele conta de acordo com o que ele sempre viveu. Então, vai ter espírito que vai falar, vai usar o termo castigo, vai ter espírito que vai usar esse termo. Né? Como é que é? E outro sinônimo de castigo. Não, gente. Reparação é um ato de amor. Viu? Essa que é a grandeza das leis de Deus, que é um pai de amor. Ele não é a justiça divina é uma justiça feita de acordo com o quê? Com amor. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio e que nós escolhemos quais as dificuldades, as vicissitudes que vamos passar. Então, cada um de nós escolheu sofrer tudo que está sofrendo. Agora, só que tem uns, é o que Kardec fala nesse texto aí, num parágrafo anterior. De acordo com o estado evolutivo, né, ele vai o quê? Passar pela dor de uma maneira mais suave do que outros. Aí tem uma oradora espírita, Anete Guimarães, ela fala assim, o fardo com Jesus é mais leve. Olha o que a Anete Guimarães fala, uma oradora espírita. O fardo com Jesus é mais leve. Por quê? Porque se eu entender que eu sou espírito e que as vicissitudes da vida fui eu que escolhi, então eu vou sofrer. Mas com consciência
Esse momento que eu estou passando é para minha evolução. E outro ponto que é o mais importante, né? Porque tem uma pergunta lá, né? Que os espíritos respondem assim, ó: nós sofremos para desenvolver para três coisas: para desenvolver inteligência, né? O amor, e tem uma outra coisa lá. Agora eu não lembro de cabeça. Depois eu vou lembrar essa pergunta e vou compartilhar com vocês. Mas, em outras palavras, o que é desenvolver inteligência? Olha, se eu tive um diagnóstico, eu estou com câncer, eu vou procurar os melhores médicos. Eu vou procurar os melhores. A gente tem que procurar ser feliz na vida. Nós aprendemos isso também com Jesus. Nós temos que aprender o quê? A ser feliz. Nós não nascemos para sofrer, não. Porque tem muito espírita com esse discurso, né? Ah, porque tem que sofrer, espiar os erros do passado, tá? Conforma com o sofrimento. Não. Então, se eu tenho condições de melhorar minha casa, eu vou reformar minha casa. Se eu tiver condições de comprar uma casa melhor, vou comprar uma casa melhor. Se tiver condições de comprar um carro melhor, eu vou comprar. Agora, eu não posso viver só para isso. Não é? Eu não posso viver só para isso. Mas isso também é importante. Ser feliz é importante. Cuidar da nossa família, procurar para os filhos as melhores escolas, não é? Os melhores cursos. Tem que fazer isso sim. Não tem mal nenhum. O que a gente não pode é só pensar nisso. É um erro. Né? Agora, ser feliz, nós estamos na Terra para ser feliz. E quando a gente perceber que está fazendo tudo e mesmo assim está sofrendo com algo, então nessa hora não pode ficar só reclamando. Essa que é a sabedoria. Esse que é o desafio. Esse que é o desafio. Entender, né, aquilo que pode ser mudado, mudar. O que não pode ser mudado é enfrentar com alegria, com esperança. Por quê? Porque a verdadeira vida não é essa. Nós estamos aqui de passagem. A verdadeira vida é espiritual. Tá? Eu acho que é isso que a gente tem que levar. E que, infelizmente, como nós espíritas ainda tratamos a doutrina espírita como religião, e tem espírito superior, que ficou muitas encarnações ligadas à igreja, então tem mensagem, tem livro que vem, né, com esse discurso mesmo. A gente tem que sofrer. Não, a gente não tem que sofrer. Agora, se eu fiz tudo e ainda assim eu estou sofrendo, aí sim, eu não tenho que ficar reclamando, não tenho que ficar murmurando. Mas eu fiz de tudo para procurar ser feliz. Não é? Então, nesse sentido, a gente vai sofrer menos. O fardo com Jesus será mais leve, nesse sentido. Tá bom? Tudo bem? Tudo? Terminou o parágrafo, né? Sim. Então, gente, ó, é o seguinte, tem uns minutinhos aí, como eu falei muito, e eu sei que o que eu falei tem autor espiritual, espírito superior, e tem um pensamento um pouco diferente, então eu gostaria que quem no grupo pensa um pouco diferente, gostaria que se manifestasse, porque não tem nenhum problema. Eu falo aquilo que eu estou entendendo quando estou estudando a obra de Kardec. Não significa que eu sou o dono da verdade. Tá? Eu queria ouvir vocês agora sobre tudo isso que eu acabei de falar. Principalmente quem não concorda, com o que não concorda, o porquê. Acho que é assim que a gente cresce enquanto grupo. A palavra está livre. Ô, Delfinho, Oi. é só para lembrar como esse castigo está impregnado no cristianismo, né? Os primeiros mosteiros, né? Alguns eles não podiam rir, cantar, falar, tudo era proibido, né? E a gente lembra que uma parte deles infligiam castigos físicos a si mesmos, horríveis, não é? Porque acreditavam que isso era uma forma de se aproximar de Deus. E outra coisa que eu vou falar, e por favor, se vocês discordam, me digam, é o sofrimento de Jesus. Os filmes.
Gente, que coisa mais triste, os filmes que falam sobre a paixão de Cristo. O, teve um do Mel Gibson, eu nem quis ver. Olha, sabe, onde ressalta o sofrimento físico, não é? A tortura física. Gente, isso é um conceito totalmente errôneo, porque, na verdade, o que devia ser lembrado? A alegria de Jesus, os ensinos de amor, de paz, felicidade, tranquilidade, de esperança, não é? De fé. Então, olha como a gente está até hoje, não é? Envolvido nesses conceitos. Então, a gente tem que parar e passar a vassourinha, né? Dar uma limpada, não é? E tentar perceber as coisas do jeito que realmente Jesus passou para Kardec. Porque a gente vai ser muito mais feliz e vai passar nesse mundo de expiação mais suavemente, não é? Ó, por favor, se eu estiver errado, me corrijam. Perfeito. E Deli? É interessante tudo isso que você falou, viu, Adolfo? Eu tenho percebido também ultimamente os livros, os lançamentos, mesmo esse último, através do Divaldo Pereira Franco, eu acho assim, tanta propaganda em cima do livro, e para mim me decepcionou, porque trouxe assim um chover no molhado. Eu tenho a impressão que os espíritos estão assim escrevendo mais com a preocupação comercial, porque o espírita adora um lançamento de livro, né? É uma religião que as pessoas começaram assim querer ler muito, mas a gente precisa ser seletivo, né? É interessante tantos lançamentos de livro e aí não sai daquilo, né? Vai no plano espiritual, trabalhar com desobsessão. Aí lançaram aí falando que já sabiam da pandemia, mas é lógico, Kardec, lá na época, os espíritos já falavam, né? Na Gênese tem tudo lá. Então, eu acho que existe também uma certa tendência de muito lançamento de espírito com essa visão comercial. Talvez pensando em ajudar, vai a Mansão do Caminho, todos estão passando por dificuldades financeiras, sem dúvida, né? A gente tem levantado dinheiro aí de tudo quanto é jeito, né? As casas espíritas, é rifa, é bingo, é tudo quanto é coisa pela internet para conseguir uma ajuda. E a Mansão do Caminho não é diferente, aquele trabalho enorme que tem. Mas, assim, os livros têm decepcionado um pouco. Você não acha? É, eu participo do Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato, aqui em Franca. E nós vamos fazer o ano que vem, 2022, até vou mandar fazer uma propaganda aqui no grupo do WhatsApp, viu, gente? Nós vamos fazer um encontro ano que vem, o tema vai ser literatura e espiritismo. E aí, até convido quem quiser, a pessoa pode escrever um artigo tratando desse tema. O que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos conversando sobre esse assunto, literatura e espiritismo. Né? Eu concordo dele. Infelizmente, tem editora que nem é espírita, mas como elas perceberam que tem muitas pessoas, e não só espíritas, que adoram o romance espírita, né? O povo gosta de romance, tá? Nós gostamos. Eu também adoro romance, né? Então tem editora aí que está publicando livro, não tem nenhum compromisso com a doutrina e tem médium que aí fica fascinado, né? Fascinação é um tipo de obsessão, porque o espírito aproximou dele, ora, vamos escrever, às vezes fala até quantos livros, e dita, né? Vai ditando, e dita um livro por mês, 2 livros no mês, não é? E o médium faz lançamento, não sei do que, e nem sempre, gente, tem compromisso com a doutrina espírita. E, então, esses livros estão aparecendo no mercado, e assim, ó, é muito,
Tem muita coisa assim, ó, que é muito absurdo, tá? Muito absurdo. Tem muito água com açúcar. Fala, 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 não diz nada, né? E tudo com o nome de livro espírita. E aí o que acontece? Não, mas você viu no tal livro? Ó, o espírito fulano falou, é assim, assim, assim. As pessoas passam a falar como se fosse verdade. E não é assim que funciona, gente. Nós temos que ler. Bom, pera, tá falando tal coisa. Opa, vamos conversar. Será que é assim? Será que é, não é? Por quê? É Kardec que falou aí nesse texto que a gente estava lendo. A gente tem que tomar cuidado, porque o espírito ele continua com os mesmos pensamentos de quando estava encarnado. Então, é natural que um Adolfo da vida, quando for espírito, for digitar um livro, vai colocar muita coisa na cabeça dele. Ainda que tenha boa vontade, mas não sabe tudo. Então, o problema não é o espírito contar a história do jeito que conta a história, do jeito que ele acredita. O problema é o encarnado, né, não se preocupar com o conteúdo. Então, como é que a gente sabe identificar um espírito? Da mesma forma, apareceu o Chico Xavier no nosso centro. Ó, lá só vai o Chico Xavier. Aliás, o Chico Xavier vai lá toda semana. Ele pode ir no centro toda semana. Ué, ele vai onde ele quer, não é? Mas, e apareceu o espírito, se apareceu assim, como o Chico, com o jeitinho do Chico. Ah, é o Chico. Ah, mas e o que ele está falando? Que às vezes, gente, é um pseudo-sábio, é um enganador. Não é o Chico, mas se apresenta como ele, do jeitinho dele, não é? Aí o médico fica todo. Imagina, né? Pô, dá passividade com o Chico Xavier. Quem não quer? Não é verdade? E aí o que acontece? Vai publicando um monte de coisa, um monte de absurdo, e isso está acontecendo, gente. Né? Porque nós espíritas ainda não entendemos que o espiritismo é uma ciência. E, enquanto ciência, a gente tem que estudar e comparar com aquilo que Kardec deixou. Porque a referência que nós temos, a régua que nós temos, é a obra de Allan Kardec, gente. Não tem outro autor que seja a regra. Régua. A régua é Kardec. Então, não tem livro sobre mediunidade melhor que o livro dos médiuns. Não tem. Ah, mas tem muito livro de mediunidade muito bom. Tem. Verdade. Tem muito livro bom. Mas o que a gente tem que observar? Não, mas está de acordo com os livros de Kardec? Não, Adolfo, mas você está sendo muito radical. Não pode ter coisa nova? Boa? Pode. O problema é que é um autor só que está falando, são dois autores. Porque enquanto for um, dois, gente, é ponto de vista. E a ciência espírita nos ensina que a informação, quando é verdadeira, ela vem de vários espíritos, por médios diferentes, na mesma época. Tem até isso, tá? Na mesma época. Aí sim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de comparar com a obra de Kardec. Ah, mas está diferente? Bom, então eu vou ficar com Kardec. Outro dia eu estava vendo a palestra do companheiro espírita, eu adoro esse companheiro espírita, vou contar o milagre, não vou contar o santo, tá? É uma pessoa que tem muito conhecimento, né? Tá fazendo muita palestra, mas falando umas coisas de perispírito, infelizmente, é muito diferente da obra de Kardec. Então, é um ponto de vista. Ah, mas ele falou que tal autor diz tal coisa. É a opinião do espírito. Agora, para a gente falar aqui dessa forma, tem que ter muitos espíritos falando a mesma coisa por médios diferentes. Enquanto isso não acontecer, é o ponto de vista. Pode ser verdade? Pode. Mas eu vou sair por aí falando só porque está no livro espírita, é do livro do fulano de tal, o médio tal. Não, gente. Não é assim que funciona. Né? Vocês desculpem se eu ficar assim, insistindo, mas a gente tem que ter esse compromisso com a verdade. Não é? E a verdade é Kardec que estabeleceu em termos de ciência espírita. Que é o quê? A concordância do ensino dos espíritos. Se houver concordância entre os espíritos, isso é uma verdade. Aí sim, isso é doutrinário. Mas enquanto for poucos espíritos falando a mesma coisa, é ponto de vista. Com todo o respeito ao espírito que for
através do médium que for. Então não é porque é tal médium, tal espírito, que é perfeito. Não é, gente. Perfeito, puro, só Jesus. Então, tirando Jesus, todos os espíritos que passaram na Terra são o quê? Espíritos em evolução. Que podem errar? Podem errar. Como o próprio Kardec tem algumas coisas na obra dele que hoje estão ultrapassadas. E por isso que o Espiritismo é uma ciência. Porque ele falou, no ponto que tiver ultrapassado, fique com a ciência. Não é? É isso daí. Podemos encerrar? Podemos, né? Eu agradeço demais a paciência de vocês, viu, gente? Agradeço demais a paciência. Eu vou pedir para o Luiz fazer a prece para nós. Você faz, Luiz, por favor? Nossa, vai lá. Vamos, então, neste momento, agradecermos a oportunidade do estudo, de nós esclarecermos cada vez mais as nossas mentes e poder ampliar cada vez mais as nossas possibilidades. Pedimos, Senhor, neste momento, que possamos, então, dar por encerrado o nosso trabalhos da noite e, para tanto, nós vamos fazer aquela prece que Jesus nos ensinou e que nos une num só pensamento ao nosso Pai. E vamos dizer: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em maiores tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Obrigado.